um conjunto de textos organizado na publicação O Lula Secreto, pelo blogueiro Hugo Studart, no International Press, informação independente do Brasil e no mundo. Segue coletânea de artigos sobre o já mítico presidente Lula. Mário Garneiro, testa de ferro do Barão de Rothschild no Brasil, conta sobre o Lula secreto. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária, sem referência, sem grandes articulações, e de repente se transformar em um grande líder. O Golbery estava lá monitorando tudo, era o chefe da coisa toda. Lula tem estrela? Sorte? É um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria invenção do Golbery, em armação com o Mário Garneiro. Será? Recebi tempos atrás uma cópia do capítulo do livro de autoria do próprio Mário Garneiro, Jogo Duro, relatando sua relação com Lula nos anos 70. O livro já esgotado foi editado pela Best-Seller em 88, foi 86, não, 88. O depoimento em questão vai da página 130 a 135. Alguém já estranhou o fato do Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro, nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Aspas. Longe de mim querer acusá-lo de ser o Cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Escreve ainda o Mário Garneiro. E aí fala isso, fala outras coisas também, fala sobre estudos na John Hopkins University. Aí tem as histórias do Lula com a AFL-CIO. Aí ainda, aqui na foto, né, com os Rothschild. Aqui é o Soros, né? Aqui é o filho do Garneiro, aqui é o Soros. Só a nata. Aí fala dos Morassá e tudo mais. Aí, vou descer um pouquinho mais, que foi um dossiê Agentes Ford. Antes da gente olhar o que rolou aqui. Vamos ver. Agentes Ford, pronto. Aí a gente fala do Agentes Ford, falando do Boulos, papapá. Eu acho que tá aqui no final. Eu coloquei essas notícias também. Eu relembro essas notícias. Ação Ford, tá tudo no toco. Aqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva viajou para os Estados Unidos em 89 para se encontrar com Peter Bell, que era o vice-diretor do Diálogo Interamericano. Lula e a FHC estavam lá. Diálogo Interamericano é uma espécie de braço da CIA também, né? Para promover suas operações ao redor do mundo, aqueles grupos de fachada. Que o Lula e o FHC ambos eram membros. Outro membro brasileiro do Diálogo Interamericano era o Lehman. O Lula também foi lá bater papo com o Council of the Americas. Aí você fica assim, é estranha, rapaz. Essas proximidades que o Lula tem em relação com as pessoas, tá lá. Que aqui, ó. Lula visita Peter Bell, Diálogo Americano, Council of the Americas. Você fica meio assim. Aí, vamos lá para junho de 2023. Aqui são as notícias que eu achei interessante. Na época a gente fez um dossiê para falar sobre a foto do Lula com o Soros. A gente olhou um monte de coisa, o contexto da época. Aí falamos do FHC, da terceira via. Você vê, ó. Avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. Lá na Europa, né? Início dos anos 2000, 2002. Eu sei que a gente comentou um monte de coisa. Aí, a gente comentava um texto de Olavo de Carvalho, de 2007. Em outro texto de 2007, quase profético, Olavo se debruçava para explicar o que Lula estava fazendo contra o Brasil e como a esquerda nacionalista estava sendo enganada. A matéria narrava que o senador Pedro Simon disse que estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, diante de um projeto governamental que permitia à União conceder iniciativa privada à administração e exploração econômica das florestas nacionais. Curioso isso daqui, né? Iniciativa privada fazendo gerenciamento de... Eita, tem uma empresa atualmente fazendo a mesma coisa, não era PT. 14% território nacional, hein, Lula?
Aí o Olavo dizia que se o senador tivesse lido seus artigos, tivesse assistido as suas conferências, não estariam tão surpresos diante do óbvio, pois o professor dizia que, pelo menos 10 anos antes da eleição do Lula, ele advertia: se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. Ah, o Olavo estava lá, manicou e tudo mais, e colocava algumas pautas que ele falava: irmão, isso aqui o PT vai botar para frente. Imposto mundial, coloca o exército a favor da ONU, legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração, etc. Tudo mais, Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre o governo de todos os países, Assembleia Mundial eleita por voto direto, é um projeto globalista. E a gente lembrava que a turma do PSOL, do Boulos, inclusive entrou com um projeto em março de 2023, que é lá do crime de ecocídio, para entregar para o Tribunal Penal Internacional. O tribunal que o Trump acabou de sancionar, vocês viram isso? Que o Trump sancionou o Tribunal Penal Internacional? Pois bem, o pessoal do Boulos, um agente Ford, né, que nasce pelas mãos da Fundação Ford, como foi o FHC, querendo aí criar o crime de ecocídio. Parabéns, Boulos. 100% alinhado aí a turma da Alceide. Dá pra você por isso estar calado. Enfim, a gente comentava essas coincidências. Aí falava, né, voltando ao texto, falava, escrevia mais algumas coisas, da precisão, queria mostrar um certo avanço e esperança para o Brasil. E mostrava como a direita ia crescendo. O professor apontava que naquela época os Estados Unidos já se viam divididos entre os adeptos da soberania nacional, os conservadores, e os da submissão à estratégia globalista, liberais e esquerdistas em geral. Ele também dizia que todo esse embate já fazia parte do debate político diário nos Estados Unidos. Aí seguia lá comentando, e aí, veja só, Jorge Soros afirma agora que o governo do PT tem que dar certo. Agora. Agora quanto? 27 de janeiro. Porque antes, o Soros falou que ia dar errado. O preço do dólar chegou a subir, foi um caos, né, nas eleições, o Lula é uma ameaça para a economia. E agora o Soros era amigo do Lula, rapaz. Que coisa, né? Durante as eleições de 2002, Soros dizia que os mercados financeiros impoeriam o caos se os eleitores nas pesquisas não optassem firmemente por José Serra. Fez campanha, né? Mas o Lula levou. Aí veja como são as coisas, né? Tá aqui o Lula com Soros, foto clássica e o companheiro Palocci. O cara diz ali que o Palocci é quem tá colando, é traidor do movimento. Aí, o que acontecia na época? Comentamos ali atrás que o pessoal tá aí diante de um racha. Glauber Braga falando que vai sair do partido. O pessoal não existia. O pessoal nasce por um racha do PT. E esse racha do PT começa alguns anos antes. No ano 2000, a turma do PT criou o FSM para competir com o FEM, né, que é o Fórum Econômico Mundial. O fórum do PT era o Fórum Social Mundial. Tá ali, vamos fazer, vamos bater de frente, que a gente faz, que a gente acontece. Aí teve o primeiro, aí dizia, né? É nesse contexto que surgiu a ideia como contraponto ao Fórum Econômico Mundial. Dizia a Folha de São Paulo, citação direta da matéria. Aí, passou um ano, passou dois, passou três. Lula, eleito presidente, era o terceiro Fórum Mundial Social, a chance do PT brilhar. Governo defende ida de Lula a fórum em Davos. Aí começou a cara, não, o Lula deveria ir a Davos, o governo defende isso, defende aquilo outro. Aí você vê, né? Viagem de Lula a Davos, eleição do Senado e reformas dividem o PT. Começa o racha interno. Militantes anti-globalização e MST pedem que Lula não vá a Davos. Lula, não vá. Não vá, Lula, não vá. Você está traindo o movimento. Petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos. E aqui já tinha gente como a Heloísa Helena, que está naquele racha, no desembarque, que dá e cria no pessoal no final do dia. Lula está mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. Aí você olha essas notícias todas, né? O governo Lula, transição energética, essa vassalagem em relação ao Biden. Será, gente, que o Lula virou o vassalo do Biden agora? Ou será que o Lula sempre foi do time? A cria do Golbery. Um agente a serviço do império, como a esquerda gosta de falar. Eu olho para trás e me questiono. A turma da velha guarda da esquerda, que lá atrás tinha uma posição um pouco mais simpática ao do PT, cada vez mais tem uma posição mais crítica, inclusive ao passado, de achar que foram enganados pelo PT. E eu acho que se você pegar a história do Brasil nos últimos 30 anos, eu acho que se você retirar a componente foro de São Paulo, você olhar,
Cara, o que realmente tem assim em termos de comunismo? Comunismo. É porque a palavra comunismo o pessoal usa num contexto muito amplo, mas comunismo, assim, de forma mais estrita, uma política econômica, no olhar mais estrito, não tem. É muito mais uma esquerda similar ao Partido Democrata do Biden, identitária, muito woke, do que qualquer outra coisa. Isso não começou de agora. Talvez o Brasil não percebeu. A forma como anda com a economia, o rentismo, os juros, os privilégios aos bancos, os campeões nacionais. Isso não vem de hoje. Não vem de hoje. Aí você olha as eleições de 22, a visão da CIA no Brasil. A turma do Alcei estava agora no governo Lula. Enfim, muita coisa aconteceu. Aí eu fico me perguntando, né? Será, rapaz, que é muito louco pensar, porque a esquerda tá calada, né? Não sei. Estranho esses eventos. Meio estranho, né, Lula? Fica aí o questionamento no ar. Fica o questionamento no ar. Por que o Lula está tão calado sobre o tema? Porque as pessoas da esquerda que lutavam contra o imperialismo estão caladas. Cadê o PT, pô? Cadê os petistas? Cadê o MST? Que batia de frente com isso daí. Estão caladas, ainda era Lula 3. O Lula que tem como vice o Geraldo Alckmin. Estranho.